Olá pessoal, meu nome é Juliana, sou doutoranda em materiais de construção civil, doutoranda do grupo Reciclos, né? E orientada do professor Ricardo Fiorotti. E hoje eu fui convidada a ministrar essa aula para vocês, cujo tema é argamassa, né? Um material de construção largamente utilizado. E na aula de hoje nós iremos conceituar, né, esse material de construção. Iremos falar sobre as classificações, as principais aplicações e os traços dessas argamassas. Também iremos fazer um exemplo acerca desse tema. As argamassas são materiais de construção que vocês escutam falar muito, né? São amplamente utilizadas, principalmente caracterizadas, né, devido às suas propriedades de aderência e endurecimento. E é uma mistura obtida a partir de aglomerantes. No caso aqui, estão representados, né, quais são os aglomerantes: o cimento pórtland e a cal, agregado miúdo, nossa areia, a água e também aditivos. Essa mistura ela pode conter aditivos. Quais são eles? Plastificantes, retardadores de pega e incorporadores de ar. Né? Vocês já viram, vocês já estudaram, né, os mecanismos da atuação desses aditivos em matrizes cimentícias. E é o mesmo que ocorre para a argamassa. Né? Os aditivos funcionam nos concretos, assim, tem o mesmo princípio ativo nas argamassas. E falando um pouquinho mais sobre esses aditivos, as argamassas elas têm que ser reologicamente adequadas para o seu uso. Por exemplo, né, uma argamassa de revestimento, uma argamassa que vai revestir uma parede, por exemplo, o pedreiro, o mestre de obras, tem que jogá-la, né, aplicá-la na parede e de modo que ela não venha a escorrer, né? Portanto, nós temos que ter cuidado com a dosagem desses aditivos, principalmente os plastificantes, né? Nós temos que saber a dosagem exata. Por isso a tecnologia também, as argamassas, elas exigem certa tecnologia de aplicação, de desenvolvimento. Ao contrário do concreto, onde a gente percebeu, a gente estudou que são materiais de construção que exigem elevados módulos de elasticidade, para as argamassas não. As argamassas, o ideal é que as argamassas tenham um menor módulo de elasticidade, certo? A argamassa, ela nunca trabalha como um material independente. Ela sempre vai estar aderida a uma superfície trabalhando com o sistema. Então, ela vai estar aderida a uma superfície de alvenaria, ela vai estar aderida a uma superfície de concreto, né? Então, ela nunca trabalha como um material independente, sim trabalhando com outros materiais, formando um sistema. Por isso que as argamassas elas devem ter um menor módulo de elasticidade, né? Porque quando o sistema se movimenta, a argamassa ela tem que ser capaz de se deformar, certo? Sem que haja um grande aumento do seu estado de tensão interna. E se não há um aumento de tensão interna, né, ela não fissura, ou seja, ela ainda continua durável. E só para a gente lembrar que o módulo de elasticidade ele está relacionado com a capacidade de deformação do material, né, quando ele está sendo solicitado, né, quando está sendo a ele aplicado um esforço geralmente axial, certo? E agora, retornando à parte dos aditivos, né, por que a gente falou sobre esse módulo de elasticidade? Os aditivos incorporadores de ar, né, uma das características deles que vocês estudaram, né, como professor, é que o aditivo incorporador de ar ele consegue reduzir, né, por meio da fixação das microbolhas de ar, né, da manutenção das microbolhas de ar, ele consegue reduzir esse módulo de elasticidade, né, dando à argamassa uma característica a qual ela exige, certo? Por que acrescentar a cal nas argamassas? Primeiro,
A cal, ela é um excelente aglomerante, capaz de unir os grãos de areia, assim como o cimento Portland. Só que vocês estão lembrados que o cimento Portland é um aglomerante hidráulico, já a cal é um aglomerante aéreo, certo? A outra vantagem é a redução do custo do metro cúbico de argamassa, porque ao invés de eu estar utilizando cimento Portland, parte dele vai estar sendo substituído pela cal. A outra vantagem é a melhora da trabalhabilidade. E sempre que falamos em argamassa, é muito importante que essa propriedade seja atendida, né? Porque a argamassa, ela tem que ser aplicada, o pedreiro, né, o mestre de obras, ele tem que conseguir aplicar essa argamassa na minha parede, na minha alvenaria com uma certa facilidade, certo? Então a cal, ela consegue melhorar essa trabalhabilidade, porque as suas partículas finas, ao serem misturadas com a água, funcionam como um lubrificante, certo? Reduzindo o atrito entre os grãos de areia. E uma outra vantagem é que as suas partículas têm a capacidade de reter água ao redor delas. Então, esse mecanismo proporciona uma redução da exudação e da absorção de água pelos materiais cerâmicos, porque a interface, onde que as argamassas serão lançadas, são esses materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos, geralmente, eles absorvem água. Então, a cal, ela vai ajudar a reter essa água, e evitar com que ela reter essa água de amassamento, e evitar que ela seja absorvida por esses materiais cerâmicos. Existem também, a gente colocou aqui como curiosidade para vocês, que existem argamassas fabricadas somente com cal, ao invés do cimento. Elas são mais econômicas, apresentam maior plasticidade e retenção de água e também são de cor clara. No entanto, elas são menos resistentes e apresentam uma cura mais lenta. Bom, quais são, então, as aplicações das argamassas? Existem as argamassas de revestimento interno e externo, as argamassas de rejuntamento, as de assentamento cerâmico, as de revestimento de piso e contrapiso e as de assentamento de alvenaria. E existem também as argamassas de recuperação de estruturas. Por exemplo, um pilar que esteja trincado, uma ponte que sofreu um colapso, por exemplo, podem ter suas superfícies recobertas por argamassa para proteger o concreto contra a corrosão das armaduras. Bom, falando um pouquinho mais sobre as argamassas de revestimento interno e externo, falar sobre essas camadinhas aqui, certo? O chapisco. O chapisco, ele tem a função principalmente de uniformizar a superfície e melhorar a aderência para a camada de emboço, que é a camada logo a seguir. O emboço já tem a função de cobrir, regularizar e proteger a superfície. Já o reboco, que nem sempre é empregado, tem a função de melhorar o acabamento. É onde que vem, então, a parte da pintura sobre essa camada aqui de reboco. As argamassas de piso e contrapiso, elas têm principalmente a função de regularizar a superfície, possibilitar que haja um desnível entre os ambientes, embutir as instalações elétricas, hidráulicas e também proporcionar, às vezes, elas podem proporcionar declividade para o escoamento da água, dependendo do caso. Já as argamassas de assentamento de alvenaria, elas têm a função de unir as unidades de alvenaria de forma a constituir um elemento monolítico. Olha só, aqui é um grande exemplo de que a argamassa não trabalha como um material único, e sim como um sistema. Ela junta com a alvenaria e forma um sistema monolítico. Essa argamassa de assentamento de alvenaria também tem a função de distribuir uniformemente as cargas atuantes na parede por toda a área resistente dos blocos e tijolos. Absorver as deformações naturais, também como as de origem térmica, por exemplo. E também selar as juntas, garantindo a estanqueidade, contra a penetração de água das chuvas.
Então, principalmente são essas as funções, as principais aplicações das argamassas. Então, resumindo, as principais funções, né, das argamassas são regularizar a superfície da alvenaria, unir superfícies, dar acabamento a essas superfícies, proporcionar conforto térmico, principalmente, né, estanqueidade da água, absorver deformações, por isso a importância do menor módulo de elasticidade, e distribuir esforços. Agora, falando um pouquinho sobre as propriedades das argamassas, começar com a trabalhabilidade. Eu falei com vocês já que a trabalhabilidade ela é muito importante, né? Assim como nos concretos, nas argamassas também, porque esse material, né, ele tem que ser aplicado a uma superfície sem que haja um grande esforço. Por isso, ela tem que ser trabalhável. A trabalhabilidade ela está relacionada, né, com a combinação das características reológicas das argamassas. Quais são elas? Coesão interna, consistência, plasticidade, viscosidade, adesividade e massa unitária. E uma importante observação aqui, a trabalhabilidade é um fator que interfere na aderência da argamassa com o substrato. Uma importante propriedade da argamassa, trabalhabilidade. E por quê? Por que a trabalhabilidade é um fator que interfere na aderência com o substrato? Então, como vocês podem ver nessa primeira figura aqui, uma argamassa mais trabalhável, ela permite uma melhor ancoragem da pasta de cimento nos poros e nas reentrâncias da base, né, nas reentrâncias da interface. Por isso que há, então, um aumento de aderência. Uma argamassa que não seja muito trabalhável, ela pode não fornecer essa característica aqui para reentrâncias, né, de ancoragem da pasta de cimento. E quais são as variáveis que interferem? Relação água, materiais secos, são as mesmas variáveis que interferem na questão da trabalhabilidade do concreto. Relação ligantes inertes, granulometria da areia, então se eu tenho grãos muito finos, né? Teor e natureza dos finos, tipo de ligante e a presença, né, de aditivos. Vocês estão lembrados, né, que para o caso dos concretos, o ensaio que dava uma certa noção de trabalhabilidade da matriz era o slump test, né? Aqui, para o caso da argamassa, o ensaio que dá uma certa noção de quão trabalhável está essa matriz é o ensaio de consistência feito de acordo com a NBR 7215. Primeiramente, como é feito esse ensaio, então? Primeiramente, é feita a lubrificação dessa mesa, né, da mesa de consistência. Posteriormente, esse molde aqui, ele é preenchido com 3 camadas de mesma altura, com 15, 10 e 5 golpes, respectivamente. Ou seja, numa primeira camada, 15 golpes. Na segunda camada, 10 golpes. E a última camada, 5 golpes. É feito, então, depois de preenchido o molde, é feito o alisamento da superfície da argamassa com o auxílio de régua e é feita, então, a limpeza dessa mesa aqui, né, da mesa ao redor do molde. É feita a retirada desse molde e, então, aciona-se essa manivela aqui do aparelho durante 30 vezes com aproximadamente 30 segundos. E o diâmetro da argamassa ele é medido com auxílio de um paquímetro. O diâmetro ideal para as argamassas de assentamento e revestimento é de 260 milímetros. A outra propriedade é a retenção de água, né? Retenção de água, retardar a troca de água da argamassa com a base. É importante que a superfície a qual a argamassa está colocada não absorva sua água de amassamento, né? Para garantir que haja a hidratação do cimento Portland, para garantir que a argamassa, então,
tenha as suas propriedades de aderência estabelecidas. Quanto maior a superfície específica dos grãos componentes, maior será a capacidade de retenção das argamassas. E por quê? Porque quanto maior a superfície específica dos grãos, né, menor é a percolação da água dentro da minha matriz. As variáveis interferentes, então, são essas: relação ligantes inertes, teor de aglutinante, tipo de aglutinante, se é um aglutinante mais fino, né, ou mais grosso, aditivos incorporadores de ar. A retração, as argamassas, né, assim como todo material cimentício, ele tende a retrair. Não é diferente do que acontece com as argamassas. Nas argamassas também é observada a retração. E a retração ela consiste na perda acentuada da água de amassamento, né, fato que provoca tensões internas de tração em seu interior e consequente surgimento de fissuras e trincas. Principalmente, né, excesso de água. Excesso de água quando o profissional ele acrescenta mais água do que deveria, né? Mais água para melhorar a trabalhabilidade daquela minha matriz. Só que eu não necessitava de tanta água assim para a hidratação do meu cimento porto, né? Então esse excesso de água vai evaporar e no final ele tem a formação das trincas. O outro dessas trincas aqui, né? A outra variável interferente é o excesso de materiais pulverulentos, assim como nos concretos. Então, a retração, ela reduz a durabilidade da minha argamassa, a função de estanqueidade da argamassa e também, por exemplo, se eu tenho uma argamassa de recuperação de estruturas, né? Essa argamassa com a presença de trincas, ela não vai ser eficaz. Então, por meio dessas trincas, vão entrar, né, agentes externos como CO2, água, umidade, o que vai prejudicar o meu concreto, o que vai prejudicar também a minha corrosão, vai prejudicar as minhas armaduras. Outra propriedade, né, muito importante é a aderência, né, a propriedade adesiva das argamassas no estado fresco e endurecido com o substrato onde foi aplicada. Então, como nós já falamos, as argamassas elas estão aderidas em outro material formando um sistema. E a aderência ela está diretamente relacionada com a trabalhabilidade, com a reologia da argamassa, né, e também de certa forma, com a energia de impacto que essa argamassa ela é colocada no substrato, ou seja, com o processo de execução. As variáveis interferentes, então, são quais? Compatibilidade com o substrato, processo de execução, né? A energia de aplicação, espessura do revestimento, chapisco, né? A presença de chapisco, que a gente observou lá no início, que o chapisco ele aumenta a aderência para outra camada, no caso para a camada de emboço, remisturas e também com processo de cura. Na minha argamassa ela tem que ter uma boa cura para que haja a hidratação do meu cimento portland, para que os meus cristais, né, eles penetrem nas reentrâncias, nos poros dos substratos, para que ocorra essa aderência. A resiliência ela está relacionada com a capacidade de um corpo se deformar sem romper e retornar à forma original cessadas as ações de deformação. Então, em argamassas, tal conceito pode ser estendido até a formação de microfissuras, que é a sua deformação plástica. E aqui as variáveis interferentes, quanto maior a resistência mecânica e, consequentemente, maior o módulo de elasticidade, porque o módulo de elasticidade é uma propriedade que está intimamente relacionada com a resistência mecânica, né? Geralmente, né, na maioria das vezes, quanto maior a resistência mecânica do meu material, maior também será o módulo de elasticidade dele, né? Lembrando que o módulo de elasticidade é a capacidade do material se deformar quando ele está sujeito a um esforço axial. Então, quanto maior são essas propriedades, a resistência mecânica e o módulo de elasticidade, menor é a sua resiliência. Então, é importante para as argamassas que elas tenham
uma maior resiliência, ou seja, elas sejam capazes de deformar sem se romper e retornar à forma original, e é importante que elas tenham um menor módulo de elasticidade. Agora, a resistência à compressão das argamassas, ela não é uma propriedade tão valorizada como nos concretos. Porque nos concretos a gente dosa o concreto, né? É importante que ele tenha uma elevada resistência à compressão, ou seja, pelo menos que essa resistência à compressão seja atendida, ela tem que ser atendida, né, no caso dos meus projetos estruturais. No caso da argamassa, ela não é tão valorizada assim, porque, como o texto diz, a resistência da argamassa no estado endurecido é uma propriedade da argamassa que, embora desejada, não serve de parâmetro para medir a sua qualidade, né, servindo apenas como valor referencial. Nas propriedades da argamassa no estado endurecido, podemos considerar os parâmetros de resistência de aderência, resistência à compressão, resistência à tração e resistência ao cisalhamento. Por que não é tão valorizada assim? Porque é importante que, como nós novamente iremos falar, é importante que elas tenham um menor módulo de elasticidade. Então, argamassas muito resistentes, elas vão ter um elevado módulo de elasticidade. Então, é importante, não é uma propriedade, então, requerida, assim, das minhas argamassas. Claro que no caso, por exemplo, de uma argamassa que está sendo utilizada como um revestimento de pisos, né? É adequada, né, que ela mantenha uma certa resistência à compressão. As variáveis interferentes são relação aglomerantes inertes e baixo consumo de água, assim como no caso dos concretos. Quanto à questão da durabilidade, é assim como nos concretos, né? É uma propriedade que está relacionada à resistência ao ataque de meios e agentes agressivos, mantendo suas características físicas e mecânicas inalteradas com o decorrer do tempo da utilização. As variáveis interferentes são muito conhecidas de vocês, né? A retração, né? A origem de fissuras, variações de umidade do ambiente, a permeabilidade da minha matriz, a absorção de água, a presença de materiais argilosos, agentes agressivos no caso do meio, o revestimento final e a presença dos aditivos químicos. Aqui nós trazemos para vocês os traços usuais, né? Quais são os traços usuais de alguns tipos de argamassas. Então, nós temos os traços em volume, para o chapisco, revestimento interno, revestimento externo, assentamento e contrapiso, piso final. Né? Para o caso de argamassas aqui, com cimento Portland. Traços de argamassas em volume com cimento e cal, que são as chamadas argamassas mistas. Então, nós temos aqui os traços usuais para o revestimento externo, revestimento interno e assentamento. Lembrando que aqui eu tenho XY, no caso o X representa o meu cimento e Y areia. E quando se trata de XYZ, X cimento, Y cal e Z areia. No caso de argamassas de alta aderência, nós temos o que? Um teor de finos de 500 a 550 quilos. Portanto, então vamos aqui para o exemplo, né? Um exemplo de cálculo. Considerando-se os materiais abaixo, calcular um traço de argamassa com cimento Portland para revestimento interno. A argamassa de alta aderência, um traço em peso de 1:10. Para fins de aderência, será utilizado o filito como material aglutinante. Então, aqui nós trazemos, né, as características dos materiais, né, os materiais utilizados, cimento, filito e areia, né, o módulo de finura, dimensão máxima característica, o material pulverulento, massa específica e massa unitária. Então, o passo número 1 é a estimativa do consumo de água para 1 metro cúbico de argamassa. Então, para o caso, né, utilizando esse gráfico aqui, do método de dosagem do professor, para o caso do traço de 1:10, né, se a gente for percorrer essa reta, né, não vai ficar tão reto assim,
chegando até a curva do filito, nós temos mais ou menos, né, aqui 366 litros, certo? Então, o consumo de água por metro cúbico equivale a 366 litros. O passo número 2 é o cálculo do fator água-cimento. Então, o fator água-cimento é calculado por meio dessa equação, consumo de água, né? Traço do cimento dividido pela massa específica do cimento, mais o traço da areia dividido pela massa específica da areia, dividido por 1000 menos o consumo de água. Então, substituindo as minhas variáveis, eu tenho, né? O traço do cimento, a gente tem que lembrar que é 1 para 10, né? O traço da minha argamassa. 1 cimento, 10 areia. Então, é aqui, né? 1 cimento, 10 areia. Massa específica do cimento e massa específica da areia foram dados, né? A caracterização dos meus agregados. 1000 dividido pelo consumo de água que a gente encontrou ali anteriormente. Então, eu tenho um fator água-cimento de 2,41 litros por quilo. O consumo de água, né? Consumo de cimento, perdão, passo número 3 é o cálculo do consumo de cimento, também para um metro cúbico de argamassa. Então, o consumo de cimento, como nós sabemos, é igual ao consumo de água dividido pelo fator água-cimento. Apenas substituindo as variáveis, né? O consumo de água 366, o fator água-cimento 2,41, onde eu encontro, então, um consumo de cimento de 152 kg. O passo número 4 é o cálculo do consumo de areia. Então, o consumo de areia é dado como consumo de cimento vezes o traço em peso da areia. Consumo de areia, consumo de cimento, 152 kg, traço em peso da areia, 10, achando, então, totalizando um consumo de areia de 1.520 kg. Bom, agora, então, eu passo o número 5, teor de finos faltantes. Então, finos do cimento, calculamos 152 kg. Finos da areia equivale ao consumo de areia, no caso 1.520, né, encontrados anteriormente, vezes a porcentagem de material pulverulento, que foi uma informação dada no problema, 4,5. É só vocês voltarem lá e observarem que é 4,5% de material pulverulento. Fazendo essa conta, encontramos 68 kg, com um total, então, de 220 kg, né? 152 mais 68. Então, finos faltantes é igual a 525 kg menos 220. Finos faltantes, 305 kg. Por que foi adotado 525 kg? Considerando uma argamassa de alta aderência. Vocês vão lá para trás, dão uma olhadinha no vídeo lá para trás, que a gente falou que argamassas de alta aderência tem a quantidade de finos de entre 500 a 550 quilos. Então, aqui a gente adotou 525. Passo número 6 é a correção dos finos em função da massa específica. Então, correção de finos, nós temos finos faltantes vezes a massa específica do aglutinante dividido pela massa específica da areia. Então, nós temos 305 quilos, que nós encontramos anteriormente, vezes 2,5, que é a massa específica do aglutinante, né, no caso do filito, e 2,6 da areia. Então, nós temos 293 quilos. Passo número 7, consumo de materiais. Então, nós temos um cimento, né, para um metro cúbico de argamassa, devemos utilizar 152 kg de cimento, 293 kg de filito, de areia 1.520 menos 293, né, ali anteriormente, 1.227 kg de areia, e água 366 litros. O cálculo do traço em peso, basta a gente dividir pelo peso do cimento. Então, foi tudo dividido por 152, né, como vocês podem observar. Então, nós vamos ter 1 kg de cimento, 1,93 kg de filito, 8,07 kg de areia e 2,41 litros de água. Agora, é o cálculo do traço em volume. Então, é importante vocês lerem com atenção aqui, pausar o vídeo e ler com atenção, porque para se transformar o traço em peso para volume, basta dividir o peso do material
pela sua massa unitária. Essa é uma informação bem importante. O cimento ele deverá ser mantido em peso. Então, nós temos aqui 1 kg de cimento, 1,93 dividido pela massa unitária do filito que foi dada, 1,10, então tenho 1,75 litros. Areia, 8,07 dividido pela sua massa unitária, 1,28, totalizando 6,3, 6,30 litros de areia. E água, 2,41 dividido por 1 pela massa unitária da água, 2,41 litros. Observação aqui, considerando que a areia está com 6% de umidade, certo? E inchamento de 30%, devemos corrigir, então, o fator aguacimento, e o volume de areia conforme a orientação a seguir, para evitar que eu coloque mais água no meu traço do que aquilo que realmente necessita para a hidratação do meu cimento Portland. Portanto, eu devo corrigir. Então, o volume de areia, 6,30 vezes o inchamento, 30%. Então, eu tenho 6,30 vezes 1,3, 8,19 litros. E a correção do fator água-cimento. Então, o fator água-cimento corrigido vai ser igual ao fator água-cimento menos o traço em peso vezes a umidade da minha areia. Então, substituindo todas as variáveis, lembrando que a umidade é de 6%, eu vou ter um fator água-cimento corrigido para 1,93. Então, aqui fazendo um resuminho do traço em volume, eu tenho 1 kg, cimento, filito 1,79 litros, areia 8,19 litros e água 1,93. Obrigada pela atenção, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o assunto da aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato, pode ser comigo, o professor pode enviar meu e-mail para vocês. Obrigada, novamente, e até mais.